Sessão ordinária número 22 de 2019, do dia 15/7/2019. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhores visitantes, também aos internautas e os convites para dar início à sessão invocando a proteção de Deus. Peço ao vereador Agostinho que faça um trecho bíblico. Boa tarde a todos. Javé, meu pastor, nada me falta. Em verde pastagem me faz repousar. Para fortes, tranquilas me conduz e restaura minha força. E ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebrosо, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixas tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unge minha cabeça com o óleo, a minha taça transborda. Sim, felicidades e amor me acompanham todos os dias de minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dia sem fim. Amém. Obrigado, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata número 21/2019, sessão ordinária 10 de julho de 2019. No dia 10 de julho de 2019, às 17 horas, na Câmara Municipal de Irani, na rua Rosalino Rodrigues, número 268, reuniram-se em sessão os senhores edis da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência do vereador Wilson Zamarque. Verificando a presença dos vereadores, declarou aberta a sessão ordinária, dirigindo-se à tribuna para a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Em seguida, solicitou a leitura das correspondências e proposições recebidas, que continha o seguinte: da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ofício número 0449/2019, acusando o recebimento da moção número 02/2019, manifestando apoio ao projeto de lei número 0113/2019, que institui o Fundo de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais. Da Prefeitura Municipal de Irani, convidando para o Festival Regional de Judô Masculino e Feminino de 6 a 14 anos, que acontecerá no dia 13 de julho de 2019 no Ginásio Municipal Modesto Tortelli. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando ao Poder Executivo para que seja realizada com a máxima urgência contratação de profissionais para o atendimento uma vez por semana nas áreas de pediatria, ginecologista e urologista. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando ao Poder Executivo para que seja realizado serviços de colocação de tubos na propriedade do senhor Vivaldino Tibes, na comunidade de Vista Alegre. Do assessor jurídico Dr. Davis Valério Airoso, parecer jurídico número 002/2019, a pedido do vereador e presidente desta casa, senhor Wilson Zamarque, essa assessoria jurídica consigna o parecer técnico referente ao veto parcial apresentado pelo prefeito municipal ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 003/2019, que altera a Lei Orgânica Municipal e dá outras providências, sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Após passou-se para a inscrição para a palavra livre. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Agostinho para se dirigir à tribuna, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Sobre suas indicações, relatou a necessidade do Executivo buscar convênio com profissionais nas áreas de urologia, pediatria e ginecologista, para atender nossa população uma vez por semana, tendo em vista o grande pedido da população para atendimento nessas áreas em nossa cidade, pois muitas vezes tem que se deslocar até a cidade vizinha, ocasionando perda de dia de trabalho e gastos em geral. Na oportunidade, cobrou que os atuais gestores cumpram com seu plano de governo, cobrando dos próximos que façam um plano de governo que realmente atenda às necessidades do povo. Finalizou repassando a situação na comunidade de Vista Alegre, na propriedade do senhor Vivaldino, ao qual solicitou várias vezes para o Executivo arrumar o bueiro para o mesmo poder colher a sua produção de milho, ao qual relatou ao vereador que adquiriu os tubos e pagou o frete, solicitando somente que colocassem os tubos para ele. Relatou que as máquinas estavam em frente à sua propriedade há dias atrás. Em seguida, o presidente Agostinho devolveu a presidência ao vereador Wilson.
Fez o uso da tribuna o vereador Vanderlei, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e aos presentes Loraski e Dauana. Solicitou ao secretário para redigir ofício ao executivo para que repasse informações de como está a situação do recolhimento das carcaças suínas, tendo em vista que é um problema regional, solicitando que os líderes regionais busquem uma saída para tal situação urgentemente. Solicitou aos órgãos competentes que cobrem dos gestores a execução dos planos de governos, relatando várias situações onde prometeram benefícios e não os cumpriram, usando deste para iludir o povo e conseguir êxito nas eleições. Relatou a importância da aquisição de um trator de esteira para a nossa agricultura, ao qual vai melhorar a vida de nossos agricultores, gerando consequentemente mais arrecadação aos cofres do município, ao qual deixa seu apoio para o projeto de aquisição a este equipamento. Após passou-se para a matéria da ordem do dia. Discussão e votação única do projeto de veto 03/2019. Cumprimentando-o cordialmente, comunicamos tempestivamente ao veto ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 03/2019, apresentado pelos vereadores Renato de Campos, Gilney Pereira e Antônio Marcos Guareschi. Em seguida, o veto foi colocado em discussão. Fez o uso da palavra o vereador Antônio, ao qual relatou que o projeto não está de acordo com a Constituição Federal, ao qual foi cometido um equívoco na elaboração, e solicita a todos a confirmação do veto. Em seguida, o veto foi colocado em votação única e secreta. O veto obteve 7 votos confirmando e 2 votos rejeitando. Sendo assim, o veto foi confirmado. Discussão e votação única do projeto de moção número 5/2019 do vereador Wilson Zamarchi. O vereador Wilson Zamarchi, em consonância com o disposto nos artigos 115, 119, 158 a 160 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta o projeto de moção dirigida ao Superintendente Estadual de Operações dos Correios, senhor Marciano da Silva Vieira, envolvendo os serviços prestados pela empresa no município de Irani. O projeto foi colocado em discussão. Fez o uso da palavra o vereador Wilson, relatando que seu projeto de moção vem de encontro ao pedido da população, ao qual relata o bom serviço prestado pelos que estão ali, mas vê a necessidade de contratação para os serviços de entrega, entendendo que este está sobrecarregado, e solicita à população para que faça as adequações para que as correspondências cheguem até as suas residências. Fez o uso da palavra o vereador Vanderlei, sendo favorável à moção, mas solicita à população e ao executivo para também fazerem a sua parte, e teme caso seja privatizado os Correios, deixe de existir uma agência e o serviço de entrega em nossa cidade. Fez o uso da palavra o vereador Antônio, sendo favorável à moção, mas solicita que a quem entrega que tenha o bom senso. Entende que muitas vezes vem de fora e não é conhecedor dos locais, ao qual relata várias situações de volta de documentos e também teme a privatização dos Correios, prevendo a dificuldade maior para as cidades pequenas. Fez o uso da palavra o vereador Renato, em seu entendimento vê a falta de comprometimento dos entregadores, relatando o caso em que ele mesmo não recebia as correspondências em sua residência. Em seguida, o projeto de moção foi colocado em votação única. Votaram favorável ao projeto de moção os vereadores Vanderlei, Maicon, Leonir, Valmor, Antônio, Gilney, Renato e Augustinho. O projeto de moção 05/2019 foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi passado para a inscrição da explicação pessoal. Fez o uso da tribuna o vereador Augustinho, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Solicitou mais responsabilidade no atendimento dos pacientes no posto do Alto Irani, ao qual pede para que, se for fazer algum procedimento médico, o paciente seja trasladado para o pronto atendimento, que está equipado para tais procedimentos. Repassou que um munícipe veio até ele para solicitar ao executivo para que não corte o auxílio para aquisição de leite para sua criança, ao qual relata não ter condições de comprar o mesmo. O vereador se prontificou a ir conversar com o executivo para ver esta situação. Finalizou cobrando quando será colocado em funcionamento o raio-x, pois a população está cobrando e ele não sabe o que dizer. Fez o uso da tribuna o vereador Antônio, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e aos presentes Loraski e Dauana. Apoia o pedido do vereador Vanderlei e solicita que também seja adquirida uma patrola de grande porte para suprir as necessidades da população da cidade do interior, ao qual relata a necessidade, mas
as que existem ou estão em manutenção ou estão trabalhando com dificuldades, necessitando seguidamente de manutenção, gerando mais gasto ao município. Apoia a indicação do vereador Wilson e vê a necessidade de tais profissionais à disposição da população, mas de imediato solicita ao Executivo para que veja a viabilidade de contratar o pediatra, vendo ela como urgência e benéfico à população. Sobre a moção dirigida aos Correios, relata não ser uma crítica aos que estão lá, destacando o bom trabalho que realizam, mas vê como de extrema necessidade mais profissionais para dar melhor atendimento. Repassou que esteve visitando a escola Sebastião e a creche Dona Neri, ao qual parabenizou pela boa estrutura, e relata que várias melhorias solicitadas pelos vereadores foram atendidas, e fica feliz quando as demandas apresentadas pelos vereadores são atendidas e parabenizou a administração. Fez o uso da tribuna o vereador Vanderlei, agradeceu ao vereador Antônio pelo apoio para a indicação ao Executivo para a aquisição do trator de esteira, ao qual vê de muita necessidade e que vai beneficiar muito nossos agricultores na melhoria das estradas de roça, entre outros serviços no interior e na cidade. Solicitou mais competência, mais experiência em algumas pastas, em especial a Secretaria de Obras, pois relata o vereador que em tempos atrás se fazia muito com pouco e hoje se tem um parque de máquinas muito bem equipado, uma arrecadação muito superior à que se tinha há anos atrás, e só se faz um tapa-buraco nas estradas. Relatou não estar criticando os funcionários, e sim os gestores, para que tenham mais responsabilidade e experiência para executar e instruir os funcionários nos trabalhos, repassando que a atual administração está chegando muito perto do que arrecadou a anterior, relatando que algumas pastas eram bem administradas com pouco recurso. Finalizou cobrando mais uma vez melhor gestão das pastas ou realmente que se trabalha a favor do povo. O presidente Wilson repassou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna, relatou um fato inusitado onde o funcionário da garagem que estava de atestado médico por problemas de saúde foi demitido pelo Executivo e teme que isso poderá causar problemas judiciais para esta ou futuras administrações. Repassou que foi procurado por alguns professores, aos quais lhe parabenizaram pela indicação do estacionamento exclusivo atrás da Escola Sebastião, e na oportunidade passou que o comércio desta região também lhe agradeceu pela indicação, pois se for realizada esta melhoria, trará mais movimento para esses estabelecimentos comerciais, gerando maior fluxo, o que também poderá ser instalado novas lojas, vista que algumas estão sem locação devido à falta de estacionamento para a população poder chegar a estes estabelecimentos. Solicitou ao secretário para que reencaminhe ofício ao Executivo referente à proposta do Hospital da cidade, visto que, se for compatível, poderá auxiliar na redução de custos ao município. Cobrou como está o andamento para o asfaltamento da rua Hélio de Gregório, pois relata o vereador que o líder do governo anunciou meses atrás a realização desta obra com o dinheiro já em conta. Relata a precariedade pela falta de manutenção desta rua, tornando ela intrafegável. Finalizou cobrando o Executivo de como está a aquisição da nova área industrial, pois há vários pedidos de empresários que estão querendo saber. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Fez o uso da tribuna o vereador Renato, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Iniciou indagando aos atuais gestores que se perderam o plano de governo, o vereador fornece cópia deste que ele tem, pois não estão cumprindo com o que foi prometido na época da eleição, citando o funcionamento do raio-x, a reabertura do laboratório, entre outros, cobrando a transparência com o dinheiro do povo, ao qual relata o absurdo gastado nas estradas do interior do município, ao qual sendo alvo de investigação do Ministério Público, relatando a falta de competência desta administração. Cobrou manutenção na rua Hélio de Gregório, pois a mesma está intrafegável. Solicitou ao secretário para encaminhar ofício ao Sicob, solicitando contratação de mais um funcionário para auxiliar o atendimento no posto avançado do Alto Irani, relatando ser um pedido de vários munícipes que repassaram que tem dias que só tem um que atende e o fluxo é grande de pessoas ficando sobrecarregado. Cobrou incisivamente que quando for fazer serviço nas propriedades, procurar atender a todos e não só os amigos, relatando que o empresário precisou de auxílio para sua empresa no Rio Irani, ao qual não obteve ajuda. Cobrou manutenção no parquinho infantil do Alto Irani, cobrou da patrola, que foi gastado bastante dinheiro, a pintura das lombadas do bairro Santo Marcom,
Destacou que fez uma emenda no projeto para contratação em outras áreas e junto a este veio para as psicólogas, sendo este um pedido dele e outros vereadores tempos atrás. E o Executivo manda junto com outras, sendo necessárias psicólogas, o que está inviabilizando a aprovação do mesmo. Finalizou repassando que a arrecadação está aumentando e o Executivo encaminha projeto para gratificar alguns funcionários para avaliarem outros, cobrando respeito ao dinheiro do povo. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente e vereador Wilson Zamarca encerrou a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 15 de julho de 2019, às 15 horas. Para constar, eu, Aloysio Bavaresco, secretário do Legislativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores vereadores e para que surta os efeitos legais, está impressa em papel timbrado as folhas 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Da União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC, ofício número 985/2019. Senhor Presidente, estamos encaminhando em anexo o folder do Seminário Estadual de Vereadores, acompanhando as evoluções, trazendo novas informações, que será realizado pela UVESC nos dias 21, 22 e 23 de agosto próximo, na cidade de Três Itilhas, Santa Catarina. Este evento foi pensado exclusivamente para o aprimoramento dos conhecimentos para o exercício da função a qual os senhores fazem parte. Será um seminário extremamente técnico e com palestras de extrema importância e grande proveito para vossas excelências e, em consequências, para seus munícipes. Por esse motivo, solicitamos que esse ofício chegue a conhecimento dos demais edis desta casa, para que possam programar em suas agendas, mesmo porque as vagas são limitadas. As inscrições já estão abertas em nosso portal www.vesc.org.br. As câmaras associadas devem realizar suas inscrições pela intranet. E as câmaras não associadas bastam entrar no portal na aba Contatos e suas solicitações serão direcionadas direto para o nosso e-mail. Desde já queremos nos colocar à disposição para maiores esclarecimentos e agradecer a atenção dispensada. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, superintendente da UVESC. Da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, ofício CT/D-1364. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção à moção número 004/2019, de 4 de junho de 2019, vimos informar que a Lei Federal número 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, define em seu artigo 22, inciso 4, que um dos objetivos da entidade reguladora dos serviços de saneamento é definir tarifas que asseguram tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária. O artigo 23 da mesma lei assevera que cabe à entidade reguladora editar normas relativas ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão. Desta forma, informamos que não cabe à Casan, mas sim aos órgãos reguladores a quem se submete a fixação da estrutura tarifária para os serviços de tratamento e distribuição de água, bem como para a coleta e tratamento de esgoto. Respeitosamente, engenheira Roberta Mas dos Anjos, diretora-presidente. Indicação. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm, através deste, com o devido respeito e acatamento, solicitar ao Poder Executivo para que seja realizado com a máxima urgência manutenção em toda a extensão da rua Hélio de Gregório. Tal solicitação se faz necessária, pois esta rua encontra-se em péssimas condições de conservação, salientando que há alguns meses o líder do governo informou em tribuna que a mesma passaria por obras de asfaltamento, mas passados alguns meses nada foi realizado. Portanto, seja-nos informado ao menos o prazo previsto para o início das obras.
Sugere-se que o Executivo, então, realize a manutenção a fim de garantir a trafegabilidade e a segurança dos transeuntes. Ressaltamos a precariedade próxima ao Bar do Jacó, cancha e bocha do Sr. Zamarque, entre outros pontos que requerem uma manutenção geral. Aproveitando a oportunidade, solicitamos que seja realizada a manutenção na iluminação pública desta rua, que também encontra-se em péssimo estado de conservação, com inúmeros pontos com defeitos e até sem qualquer iluminação. Certos de vossa colaboração e no pronto atendimento desta problemática, sendo que tínhamos para o momento, antecipamos agradecimentos atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP, Gilney Pereira, vereador do PP, Augustinho Leorato, vereador do PSDB e Renato de Campos, vereador do PSD. Indicação. Reitera a indicação a qual solicita a preeminente necessidade de proceder com urgência o levantamento estatístico visando a comprovação da viabilidade ou não da criação do programa Lar do Idoso e que, se comprovado, seja o mesmo instalado com a máxima prioridade. Conforme preceitua o regimento interno da Câmara, apresento indicação que, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Silvio Antônio Lemos das Neves, mostrando a necessidade de proceder com urgência referida solicitação. Justificativa. Diariamente nos vimos deparados com situações de necessidade de amparo gritantes em nosso município, onde, no meu entendimento, trato esta como tal. Afinal de contas, nos preocupamos constantemente com o futuro de nossas crianças e muitas vezes acabamos esquecendo do futuro de quem muito se dedicou e tornou deste município um lugar lindo em que vivemos, os nossos idosos. Aqui não tenho pretensão alguma em atestar que nossos idosos são maltratados ou mal cuidados, mas sim tenho o intuito de contribuir com aqueles que precisam trabalhar e não possuem condições financeiras de contratar pessoas experientes e especialistas nesse trabalho, tendo a certeza de representar o anseio de grande parte da população. É uma solução inovadora para as pessoas da melhor idade, que poderão permanecer durante todo o dia com atividades físicas e recreativas, palestras e cursos para manter as habilidades físicas e mentais do idoso, voltando ao convívio dos lares no período noturno, tendo por objetivo atender idosos no período diurno, visando garantir a qualidade de vida dos atendidos, reforçando os vínculos familiares, estimular o desenvolvimento da autoestima e favorecer a melhoria da convivência com a pessoa da mesma faixa etária. Há tempo atrás, foi oferecido pelo CRAS ótimo curso de cuidador do idoso, podendo unir o útil ao agradável e oferecer a esses que se especializaram a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido. Não bastasse isso, inúmeros são os voluntários que se propõem a contribuir nesta causa. Com o intuito de contribuir ainda mais para esta ideia seja aderida, e tentando minimizar os custos onerosos advindos desse projeto, sugerimos que o local a sediar tal programa sejam prédios públicos desativados, como exemplo, o espaço da antiga creche Pequeno Príncipe, instalar referido programa, sendo este um lugar estratégico, pois é próximo ao centro, onde acontecem os encontros do grupo de idosos, bem como existe a academia ao ar livre e demais espaços que podem serem utilizados. Portanto, solicitamos encarecidamente que seja sanado o problema, conquanto na certeza do pronto atendimento. Agradecemos humildemente em nome de toda a população iraniense. Atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. Inscrição para a palavra livre. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Quero cumprimentar novos colegas vereadores
as pessoas que nos assistem aqui, sogro do nosso vereador Maico, seja bem-vindo, servidores desta casa e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Quero falar aqui sobre uma resposta que veio de uma moção que a gente fez para a Casan, onde já buscamos, juntamente com o nosso jurídico, o nome da agência reguladora daquela moção que a gente fez, que a gente não concorda com a cobrança das taxas, da taxa mínima da água. Então a gente já buscou, e o nome é AGESAN, onde nos próximos dias a gente irá encaminhar para essa agência reguladora o mesmo assunto, para que eles estudam aí. A gente sabe que outros municípios também já aderiram a essa ideia e também foi encaminhado. Então, só para esclarecer a resposta que a gente teve, a gente vai buscar então a agência certa para a gente recorrer. Também sobre a indicação que a gente fez, na rua Hélio de Gregório, isso aí a gente já comentou aqui, e os outros nobres colegas também, vereadores, juntamente aí conosco, assinaram de que realmente aquela rua lá do Alto Irani está em péssimas condições de traficabilidade. Inclusive, eu ontem, numa meia tarde, eu fui visitar meu tio que está doente, e passando naquela rua até, inclusive, eu fiz um vídeo aonde tinha chovido e aonde dá para ver bem, né, se inclusive a administração quer ver esse vídeo, os pontos aonde não tem buraco, porque na maioria da rua é cheia de buraco. Então, se tu pegar aqui do pertinho da casa do Vamor até no final da rua, é praticamente tudo igual, né? Então a gente sabe, é uma rua de muito movimento. A gente falou na última sessão, só patrolar não adianta, vai ter que, se demorar a fazer a pavimentação, vai ter que fazer essas panelas aí encher de, eu acho que de resíduo de asfalto, que vai minimizar um pouco os problemas, né? Então a gente está aí cobrando, porque a população também nos cobra. E a Hélio de Gregório, aliás, é a Ilírio de Gregório, também aqui no centro, que passa ao ladinho da prefeitura, aí também eu já cobrei esses dias, da farmácia Adelaide até na floricultura Lute, tá mais ou menos, se tu andar aí nessa rua e aquela lá do Alto Irani, tá mais ou menos igual, né? Então, uma rua aqui do centro, a rua da prefeitura, nessa calamidade. Não quero aqui só criticando a administração atual, porque isso aí já vem há tempo, né? Essa rua sempre teve esses problemas, desse desnível, né? Porque, por causa dos movimentos aí. E no final dessa rua também, no bairro onde eu moro, eu acho que é porque eu moro lá que não vamos resolver esse problema. Já teve vereadores que cobrou lá para resolver esse problema, mas não, infelizmente está lá. Tem o vídeo lá também que eu fiz no domingo. Se eles não ir nos próximos dias, que eu vou divulgar esse vídeo aí no Facebook para ver se pelo menos essas duas ruas aí eles atendem, porque é uma vergonha. Eu acho que se for ver na prefeitura, todo mundo desse nosso bairro aí pagaram o IPTU, e praticamente faz um ano que não se passa uma máquina. Então, se tu paga o IPTU, é para a melhoria das ruas, né? Então, estou cobrando, porque realmente essas duas ruas aí, principalmente essas duas ruas aí, estão em estado de calamidade. Quero voltar aqui e falar sobre o lar social do idoso, e para se entender melhor, uma creche do idoso. Nos últimos dias aí, nesse inverno aí, principalmente, as pessoas me procuraram novamente, aonde a gente, inclusive, foi acompanhado de alguns outros vereadores. Nós somos a Florianópolis, da Secretaria Estadual de Assistência Social, aonde lá, inclusive, o Marcos, que trabalhava lá na época, até ficou surpreso dos vereadores estar lutando por uma causa dos idosos, aonde a gente sabe da dificuldade de muitas famílias de ter alguém e ter condições de pagar alguém para cuidar, né, dos seus pais, onde o custo é muito elevado e muitas pessoas não têm condições, né? Então, na época até teve comentários da administração de que custaria muito caro, porque teria que ter especialista, enfim, porque não entendiam o que era o projeto. O projeto não é para pessoa acamada, simplesmente é para um idoso que não tem, por exemplo, uma família tem dificuldade de mantê-lo durante o dia. Esse idoso ficaria num local, onde lá teria uns 2 ou 3 profissionais. Vários voluntários já se pronunciaram que para ir trabalhar voluntariamente, até membros de famílias que precisam, né, que precisam desse serviço. Então nós estamos reiterando
né, essa proposta e esse projeto. E com certeza, não sei se nessa administração vai ser feita alguma coisa, mas para que os próximos candidatos a prefeito do município de Irani tenham no plano de governo, mas tenham e cumpram, que tenham essa finalidade de atender nossos idosos. Porque nós temos aqui um estudo no Brasil que a população idosa cresceu 18% e chegou a 30 milhões com 60 anos ou mais em 2017. 30 milhões. Imagina daqui 10 anos, 15 anos, que a previsão é aumentar ainda mais os idosos. Por isso que teve essa reestruturação da reforma da Previdência, porque eles têm estudos, né? Então, vai aumentar muito mais ainda a quantidade de idosos. E hoje a maioria das famílias tem 1 ou 2 filhos. Antigamente tinha, né, Antonioli, tinha 6 filhos, 7 filhos, e ainda tem dificuldade de cuidar dos seus pais, né? Então imagina as famílias que têm 1 ou 2 filhos, a maioria deles saem estudar fora, com quem que vão ficar? Nós, por exemplo, eu tenho 3 filhos, o Renato tem 2, o Leonir tem 2, né? Então é uma dificuldade grande, né, que nós vamos ter. Então já nós temos que pensar para a nossa geração também. Que se nós não pensar para nós, quem que vai pensar? Nossos filhos simplesmente vão estudar, vão ir fora, vão trabalhar fora, e cada um vai se virar do jeito que pode. Agora, se nós não tiver um amparo legal, se inicia talvez com 10, 15 que mais tem necessidade, e depois vai inovando o projeto, o programa, conforme a necessidade. Tu consegue recursos a isso aí, tu consegue isenção, dinheiro de imposto de renda das grandes empresas, né? Isso aí, mas desde que tenha o projeto funcionando. Então está aí a ideia de novo. Com certeza essa casa, todos os vereadores são favoráveis, né? Então basta a administração querer. E eu acredito que há a possibilidade da administração auxiliar nisso, porque a gente sabe a arrecadação que o município tem, se for bem aplicado, tem condições de fazer, e com certeza nós vamos estar aqui para ajudar, cobrar e torcer que a coisa ande, né? Porque não adianta só lançar o projeto e daí deixar Deus dará, que não funciona. Se não tiver as pessoas competentes para conduzir isso, e a gente se coloca à disposição nesse programa que com certeza eu acho que vai atender muitas famílias aqui no nosso município de Irani. Inclusive, eu postei no meu Facebook, teve pessoas de outros municípios, oriundas de outros municípios, dando os parabéns e dizendo de que é uma iniciativa, é uma ideia inovadora que é o futuro, é o presente, na verdade, não temos que esperar o futuro. Nós temos que agir até que tem gente que está trabalhando e lutando para que a coisa aconteça. Seria isso, mas muito obrigado. Devolvo a presidência. Passo a palavra para o vereador Agostinho e concedo a ele até 10 minutos. Boa tarde aos demais vereadores, presidente desta casa, os funcionários, pessoas que estão aqui prestigiando e através das pessoas que estão nos meios de comunicação. Primeiramente, na última quinta-feira, dia 11, estive juntamente com demais policiais, empresários lá no bairro Alto Irani, mais especificamente em frente ao posto Colpani, onde trocamos várias ideias sobre aquela rua, que lá não é estacionamento. Eu me prontifiquei, junto às pessoas, de conversar, onde fui atendido pelo vice-prefeito Marcelo, onde trocamos ideia, e é tão fácil de resolver aquele problema do estacionamento dos motoristas, que lá trafegam, lá estacionam, que lá fica, que não é rua, lá é rua, não estacionamento, aonde pode ser colocado vários meio-fio e ser pintado na faixa amarela, aonde que os motoristas vão respeitar. Então, tive lá a polícia, tive lá vários empresários e nós trocamos várias ideias e o vice-prefeito Marcelo acatou. Disse que em breve seria resolvido. Espero que seja resolvido na maneira mais correta e mais rápida possível. Sobre a indicação em conjunto com os demais vereadores na rua Hélio de Gregório, sei que o líder do governo mencionou aqui que esta rua ia sair asfalto,
mas se passa meses e meses, ano, e não foi concluído nada do trabalho. Espero que em breve seja realizado um tapa-buraco nessa rua, mais especificamente no final da rua, mais perto do bar e cancha de bocha do Armindo Zamarque, aonde que é intransitável aquele local. Muitas e muitas pessoas ali trafegam e não tem mais condições. Está difícil o tráfego de carros por essa rua. Também vejo o vereador Wilson questionando aqui sobre o lar do idoso. Eu acho que a administração tinha que acatar essas indicações e resolver essa pequena indicação, onde que vai ajudar muito nossas famílias, nossas pessoas mais de idade, nossas gerações que colocaram nós aqui para dar seguimento aos trabalhos. Isso fica muito legal para o município. Também gostaria que o nosso secretário aqui, Aloísio, enviasse à secretária da Agricultura um ofício pedindo que dia que vai ser o repasse dos equipamentos que estão na Secretaria da Agricultura, onde que é equipamento para nossos agricultores, as nossas associações, onde os nossos agricultores estão aguardando equipamento para ser utilizado, que agora é época de plantar o pasto, fazer os demais calcareamento nas suas propriedades, e os equipamentos estão no pátio da Secretaria da Agricultura. Vários agricultores me procuraram e eu mencionei que ia levar os conhecimentos até eles o dia que fosse feito o repasse desses equipamentos. Sei que antes estavam sem secretários, mas agora tem secretário e pode ser resolvido o mais breve possível. Meu muito obrigado. Matéria da ordem do dia. Discussão e votação única da proposta de emenda supressiva de autoria do vereador Renato de Campos ao projeto de lei complementar número 2/2019 do Executivo Municipal. Coloca a proposta de emenda em discussão. Com a palavra o vereador Leonir. Com relação a essa emenda, eu só quero ressaltar aqui que o meu voto vai ser contra essa emenda por uns motivos, que onde que tem aqui os projetos de criação de auxiliar de creche, que foi muito questionado aqui no passado, inclusive foi produto de denúncia, né, no Ministério Público, e essa criação desses cargos é uma recomendação do Ministério Público. Então, essa semana passada ainda foi comentado aqui, alguns vereadores comentaram também que o vereador Vanderlei até que levantou esse comentário, onde que se revezassem lá na creche que conseguisse ficar até um pouquinho mais tarde, né? Então agora está sendo criado essas vagas de auxiliar de creche. Quem sabe também até isso depois possa acontecer, porque como que foi colocado, isso foi, na verdade, foi motivo de discussão nessa casa, no Facebook e tal, e acabou acontecendo que o Ministério Público está pedindo que seja criado esses cargos. Então, meu voto vai ser contra essa emenda, e também, daqui a pouco a gente vai votar o projeto com essa emenda, onde que tem outros cargos, na verdade, que está aqui no mesmo projeto, que também é a pedido do Ministério Público. Então, meu voto vai ser contra essa emenda. Obrigado. Eu só vou me pronunciar também, eu lamento que deu a entrada desse projeto aí, quando deu a entrada, até eu comentei aqui, ó. Tem vários, até, por exemplo, o odontólogo tinha até solicitado, assistente social, a gente até tinha comentado que era necessário, e essa psicóloga. Só que eu vejo que o prefeito poderia ter mandado, talvez, ele dividido esses cargos, não num projeto só, né? Aí acaba com o quê? Aí tu vota favorável, contenta um, vota contra, descontenta meia dúzia, né? Então, por isso que vai dar discussão, com certeza, e vai dar polêmica essa votação, mas tudo bem, estamos aí para isso.
Com a palavra, o vereador Renato. Foi aprovada aquela taxa do lixo ali, que hoje o povo paga. Então, a hora que eles aprenderem a fazer um projeto e mandar de nada, cada coisa, uma coisa, se tinha um pedido para essas pessoas do Ministério Público, fizesse um projeto só daquele, não tudo junto. E a psicóloga faz 2 anos que nós estamos pedindo aí, agora que eles mandaram, então eu fiz uma emenda, e vai ficar assim a emenda, quem quiser votar favorável, vota, quem não quiser, eu voto, cada um manda no seu voto. Eu digo assim que eu fiz a emenda, porque ninguém veio explicar para nós que era do Ministério. Agora ninguém veio dizer para nós que era. Agora que vai dizer que fizeram ninguém. Então, será tarde. Meu voto vai ser favorável mesmo. Com a palavra, vereador Antônio. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Esse projeto é uma pena que ele provavelmente vai ser decapitado pelo meio. Mas, infelizmente, o processo democrático é dessa maneira, e o qual nós estamos aqui para representar alguns grupos de pessoas, ou todas as pessoas do nosso município, e o qual a gente tem que entender que o processo democrático tem que ser respeitado. Eu quero deixar bem claro, eu gostaria muito que esse projeto ele fosse adequado a algumas situações, e a qual eu procurei trabalhar, e trabalhei muito para esse projeto, para viabilizar esse projeto aqui dentro dessa casa. Trabalhei muito e me dediquei bastante. O ex-presidente Vanderlei é sabedor disso, e fizemos alguns estudos para diminuir a quantidade de cargos que seriam aprovados por essa casa. Fizemos estudos para deixar, por exemplo, senhor Vanderlei, senhor presidente, demais vereadores, para deixar, por exemplo, aqueles cargos que seriam determinação do Ministério Público, para esses cargos, eles continuarem no projeto. O dentista, é indicação minha e tua, senhor presidente, para o ex-vereador e suplente nessa casa, vereador César, há pouco tempo aqui também fez uma indicação, mas infelizmente ele vai sofrer algumas mudanças, as quais eu respeito, o qual já quero deixar bem claro ao vereador Renato, que não é nada pessoal, meu voto será contra a emenda, não tenho nada pessoal contra ninguém aqui dentro. Simplesmente é difícil da gente tentar adequar ele para que ele se torne um projeto mais amplo. Eu sei que tem alguns cargos que poderiam ser limitados, e o qual nós estudamos, fizemos um trabalho, procuramos os demais vereadores para a administração, tratamos desse assunto. Eu fui o secretário da administração, vice-prefeito hoje, e disse, ele, amplo desse jeito, é muito difícil de passar, é muito difícil da gente compreender a finalidade, o qual ele deu autonomia a nós aqui, para que fossem extinguidos, dentro do projeto, 8, 10 cargos com emendas, mas infelizmente tem uma emenda que deixa só o cargo de psicólogo, o qual eu respeito, o qual eu não espero que leve como retaliações, mas o qual eu votarei contra, já deixei bem claro desde o começo, e espero que agora cabe à administração que envie essa casa outros projetos um pouco mais especificado, e daí daqui a pouco, de uma maneira ou de outra, outras emendas virão ou de repente será aprovado. Mas eu quero deixar bem claro meu posicionamento, porque tem algumas coisas que são sugeridas por nós aqui e depois elas são podadas por nós aqui também. Então, fica aqui minha colocação, com todo respeito a todos, e o meu muito obrigado. A palavra, vereador Vanderlei. Bom, referente a esse projeto, eu acho que há algumas coisas equivocadas nas falas dos vereadores até agora. Eu quero dizer que a todo custo eu tentei conversar com o vereador Renato para que fosse suprida
essa emenda dele, que nós fizéssemos um ajuste criando alguns cargos. Ele entendeu que ele tinha feito a emenda e, no entender dele, e ele está aqui para isso, essa emenda era necessária, que era um pedido antigo das psicólogas. Então, que nem ele falou, o voto dele é favorável e os demais vereadores saberão para quem votar, e aqui ninguém está retalhando ninguém. Mas, primeira coisa, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Já havia sido pedido aqui nessa Câmara para que os projetos fossem mais detalhados e específicos. Esse projeto aqui, ele traz um monte, além das criações dos cargos, traz um monte de outras coisas que vêm junto, gratificações e por aí afora, que tem que ser dito. Segundo, o Ministério Público, ele não determina nada. O Ministério Público sugere. Ele sugere tal coisa. Então, cabe a cada um fazer a adequação dentro da sugestão do Ministério Público. O Ministério Público disse que teríamos lá. Eu quero aqui dizer que acho que é possível fazer algumas adequações neles. Também quero dizer que quando fala-se aqui, vereador Antônio, me perdoe eu lhe contradizer nisso, estamos criando aqui no novo projeto uma carga horária de um odontólogo de 40 horas. E está sendo no mesmo projeto, isso está por isso que é um emaranhado de coisas, no mesmo projeto está sendo cancelado ou tirado do plano 50 horas. Então, me desculpem, nós em momento algum aqui estamos prejudicando a contratação de odontólogos. Se tira 50 horas e se cria um cargo de 40 horas. E quero dizer aqui, vereador Antônio, eu sou favorável a isso. Foi feito um ajuste, eu sou favorável à criação das 40 horas. Não que eu seja contra, mas então não é justificativa, eu quero dizer que existe a possibilidade da contratação. Não é nós que temos impedindo de criar. Está sendo feito um remanejamento que eu acho que é normal pela administração fazer. Eu não discordo dessa situação, mas só não possa, que não seja usado, que não foi contratado fulano ou ciclano beltrano, porque os vereadores não permitiram. Quando aqui também nesse projeto se mostra o impacto econômico para o município, na verdade ele é um impacto econômico que não mostra a realidade. Porque se cria 26 cargos e se cancela 25 cargos, dando uma diferença salarial de R$8.000 no impacto final. Só que tem que ser dito que desses 25 cargos que estão sendo cancelados, eu acho que não tem mais que 5 ocupados. Então são cargos que não são mais usados para a prefeitura. Hoje de manhã, mais uma tentativa, fizemos junto ao vereador Renato, não fomos felizes em ele concordar, e quero dizer aqui que acho que ele está correto. Eu quero aqui deixar, vereador Antônio, que eu sou favorável à manutenção dos agentes administrativos, sou favorável a assistentes sociais, sou favorável à contratação de um fiscal de tributos, sou favorável a isso. E, inclusive, a administração já deve estar sabendo que levei a elas, e isso também é concordância do vereador Renato, que se mande um novo projeto, se é que o senhor disse que vai ser rejeitado, que mande um novo projeto com algumas coisas. E que o secretário de administração, daqui a pouco, antes de fazer o projeto, ele que, se tem alguma coisa antes de mandar o projeto para essa Câmara, ele que chame alguns vereadores que vêm aqui, conversa. Nós nunca proibimos dele vir aqui conversar e falar o que nós achamos e o que nós não achamos. Agora, é importante que se diga que, como a administração manda de uma forma, os vereadores entendem de outra. Então, nós não estamos aqui só para autorizar. Estamos aqui para discutir, que nem o senhor falou, o senhor me disse isso, vereador Antônio, eu concordo.
E eu não sou, acho que o senhor fez um grande trabalho quanto a isso, para que a gente pudesse reduzir. Infelizmente não foi possível, temos aqui uma emenda que temos que votar, e digo mais aqui, eu até votaria contra, vou votar a favor da emenda do vereador Renato. Eu até votaria contra a emenda, vereador Leonir, com todo o respeito que o senhor sabe que eu tenho por você, senhor, mas faz 2 anos e meio que a administração não cumpre com o que ela acerta com nós aqui na Câmara. Essa tem que ser dito. Então, se eles abrirem as creches, que não é em favor meu, se eles abrirem as creches até às 6 horas da tarde, podem mandar um projeto aqui a semana que vem. Mas primeiro eles façam e depois mandam, que aí eu vou votar favorável. Então, dá para trabalhar lá dentro. Agora, dizer que não vão fazer tal coisa porque nós estamos aqui rejeitando o projeto, é de costume fazer. Então, não vai ser, é só mais um caso. Agora, se eles abrir, quero dizer que sou favorável a isso. Agora, não podemos aceitar que seja dito que não é por causa disso que não está sendo feito aquilo. Mas seria isso minhas colocações, presidente. Com a palavra, vereador Renato. Eu digo assim que essa emenda eu fiz porque vi que tem bastante coisas erradas nesse projeto. Então, onde é que já se viu? Tira 40, tira 50, põe a 40. Isso é uma coisa sem pé, sem cabeça. E as psicólogas, eu sempre pedi aqui e nunca tinha. E eu digo assim para vocês, a emenda está aí, vocês votam, façam o que vocês quiserem. A emenda, cada vereador tem o seu poder de fazer suas coisas. Eu fiz a emenda, está aí a emenda, e vocês votam como quiserem. Seria isso meu voto. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio. Eu quero deixar bem claro que eu sei também o trabalho que o senhor fez, vereador Vanderlei. Eu sei o quanto o senhor se dedicou. Eu sei o quanto você lutou. E ficamos aí uma tarde toda, quase eu e o senhor sentados ali, tentando viabilizar alguns cargos, excluir outros, mas em final, a única coisa que eu não concordo com isso é com a palavra do vereador Renato, quando ele diz que os vereadores que estão votando contra a emenda, no entendimento deles, estão fazendo a coisa errada. Não. Eu procuro fazer o que é certo, eu procuro fazer o que é correto. As minhas posições aqui, eu as respeito as de vocês e vocês respeitam as minhas. Isso é um processo democrático, eu falei antes, né? Agora, isso não significa que eu estou fazendo a coisa errada. Eu estou fazendo o que eu entendo como certo, como o senhor, vereador Renato, está fazendo o que o senhor entende e acha como correto. Agora, isso não dá o direito a nenhum vereador para apontar o dedo para o outro e dizer, não está certo, é um processo democrático, está certo ou errado, e isso é uma discussão ampla que vai gerar bastante polêmica, como disse o presidente da casa, e o qual aqui cada um está preparado, cada um tem a sua aceitação ou não aceitação perante a população, e o qual cada um tem as suas convicções, e as quais eu acredito que devem ser colocadas ao público, né? E a única coisa que eu não concordo é com esse posicionamento. Com os demais eu respeito e acho de bom tom. Muito obrigado. Coloca a proposta de emenda em votação única. Como vota o vereador Vanderlei? Favorável. Maicon? Contra. Leonir? Contra. O Amor? Contra. Antônio? Contra. Gilney? Favorável. Renato? Favorável. Augustinho? Favorável. Então, deu 4-4 e eu voto favorável também à emenda. Então, deu a emenda...
Proposta de emenda em votação única foi aprovado por 5 votos favoráveis dos vereadores Vanderlei, Gilney, Renato, Augustinho e Wilson. Vereadores contrários, Maicon, Leonir, Valmor e Antônio. O projeto, então, foi aprovado por 5 votos favoráveis. Proposta de emenda foi aprovada por 5 votos favoráveis e 4 contra. Inscrição para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Valmor. Então, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, Wilson, cumprimento os demais vereadores, funcionários desta casa, quem nos assiste, também quem nos acompanha através aí das redes sociais. Mas eu quero levar algumas informações referente a alguns assuntos levantados aqui nesta casa, então que eu procurei algumas coisas estão levando aí para referente à área industrial, a qual foi adquirida referente aí da Celulose Irani. Então, ainda no caso não foi repassado, mas a Celulose Irani tem o prazo então até dezembro aí para fazer a entrega. Então eles estão resolvendo, então buscando aí resolver o que falta, a parte de documentação, legalização. Então o prazo para ser entregue para a Prefeitura de Irani será até dezembro deste ano. Outro assunto referente também levantado aqui quanto ao parque infantil aí do Alto Irani, ao qual também moradores aí do Alto Irani, o qual faço parte, também vieram fazer a cobrança. Então antes ele funcionava esse parque junto então à capela aí da igreja do Alto Irani. Agora então ele não poderá mais funcionar nesse local devido então aí pertencer à igreja, né? Então existe a parte burocrática. Então o município está procurando um outro local aí para se montar esse parque infantil. Mas a gente então leva então essa informação aos moradores do Alto Irani, que em breve então será montado em outro local o parque infantil. Então, para o pessoal ficar tranquilo, quem cobrou, houve a cobrança também diretamente para mim. Estamos levando essa informação que logo será então instalado um parque infantil aí no Alto Irani. Referente à rua Hélio de Gregóri, que bastante cobrado quase todas as sessões aqui nesta casa, eu também estou ciente da cobrança. Digamos, todos os vereadores aí que já receberam o pedido, cobrança, feito indicações, também já fiz cobrança nesta casa. Mas é o seguinte, digamos, quando a gente tem uma empresa que é particular, ou a gente sabe que é mais fácil a gente resolver a situação. No caso da administração, aí o projeto está pronto, o dinheiro está na conta, o que falta é a liberação então da Caixa Econômica. Então só falta isso. Então, digamos, não depende, digamos que a prefeitura chega lá e diz, vamos você fazer. Então, a partir do momento que a Caixa liberar, que for assinado, abre-se a licitação e começa-se então a pavimentação asfáltica aí da rua Hélio de Gregóri. Eu também, aqui estava... um pedido também que eu ia fazer, além dessa da Hélio de Gregóri, eu também estive conversando hoje, e já em outras vezes conversei com o secretário de obras, aí, o Gilson, onde eu também pedi, daí no Alto Irani, que às vezes se fala que o Alto Irani está intransitável. Tem bastante ruas, que são calçamentos, os que estão asfaltadas, mas tem algumas então que eu vou citar, que precisam então fazer alguns reparos, além então da Hélio de Gregóri. Então a rua Santa Maria, a Deodato, Eusébio, então seria lá no Alto Irani, e também Adelaide Deola. Eu sei que tem muitas outras que precisam também de um reparo, mas essa que eu estive conversando então com o Gilson, então logo será feita. Só ele me passou uma situação a qual a Secretaria de Obras está passando agora, é a questão que tem só uma patrola então que está agora no momento trabalhando. Como tem as ruas, as estradas do interior, tem alguns reparos para fazer na cidade, então fica um pouco
mais difícil e mais demorado. Segundo ele me passou, provavelmente aqui mais uns 10 dias será então consertado uma patrola daquelas que está parada lá, então vai ser feito o conserto e assim então vai melhorar um pouco o trabalho então da manutenção das estradas, tanto no interior quanto os reparos das ruas aqui na cidade. Referente também, aqui foi falado sobre a área industrial, essa aí o qual as empresas já estão instaladas aqui no Alto Irani. Então, a informação que eu já recebi, as áreas industriais que estão do outro lado então, da BR-153 já está em cartório, né? Então, para registro, para se criar, então, para ser registrado. Quanto às que estão do outro lado da BR, ainda tem algumas que necessitam então, de algumas medidas. Houve algumas medidas que não fechou, então vai ser feitas as novas medidas desses terrenos para ser encaminhado então para registro. Quanto ao projeto Eu Lar dos Idosos, então, feito então, pelo presidente dessa casa, o vereador Wilson, qual também eu defendo muito desse, foi algo que eu sempre trabalhei também, até acompanhei então o Wilson aí, né, em alguns locais onde a gente foi. Eu acho que de importância, suma importância aí, porque como já todo mundo sabe, a tendência é ter mais idosos do que está diminuindo, então, nascendo menos pessoas. Então, está se aumentando o número de idosos. E isso tem que ser, buscar, então, um meio para estar acolhendo essas pessoas, que futuramente nós também chegaremos lá, né? Já estamos chegando, né? Na casa aí. Então, a gente precisa que seja buscado uma solução para isso. Quanto a voluntários, e também quando a gente busca correr atrás desses assuntos, então há muitas pessoas se disponibilizando para ajudar, desde até pessoas profissionais numa área da saúde ou pessoas voluntárias se disponibilizam para ajudar. Então, acho que isso temos que continuar batalhando para que se concretize. Quanto à votação também do projeto, da emenda de projeto, proposta que foi votada anteriormente, fui contra. Já segundo o que foi falado, a gente sabe da necessidade de vários cargos a serem criados, e aí está limitando para um só. Então acredito que agora, então, mais tarde seja encaminhado outro, e assim possa ser votado nesta casa esses outros cargos que precisam ser postos para a administração aí estar trabalhando. Quero também agradecer ao pessoal que participou, e a gente no último sábado, dia 13, teve o lançamento da Copa Contestada FM. Então, as equipes aí tiveram um amistoso à tarde, à noite teve a janta aí no Salão Paroquial. Então, a gente agradece a todos aí que prestigiaram, e em setembro é para começar então os jogos aí da Copa Contestado FM. Também no sábado aconteceu o campeonato de judô aí no Ginásio Municipal de Esportes. Então, a gente também se fez presente e agradece a todos, e também parabeniza aí o incentivo ao esporte, não só o judô, mas os demais jogos que estão acontecendo aí na área do esporte, tanto bocha, futebol de campo, futebol de salão, enfim, a todos. Então, no mais seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Valmor. Eu passo a palavra para o vereador Agostinho. Concedo ele até 15 minutos. Volto aqui nesta tribuna para depor mais algumas colocações, onde o vereador Valmor vem aqui até esta casa e menciona a respeito da rua Hélio de Gregório. Concordo plenamente com o senhor vereador Valmor, mas fica aqui a minha colocação daquela população lá do bairro Alto Irani. Se a Caixa demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para liberar esse dinheiro, como que aquela população lá do bairro vai transitar naquelas ruas? Vamos colocar as coisas em dia. Fico aqui muito grato das tuas colocações, mas
vamos colocar alguma máquina, algumas caçambras para tampar aqueles buracos. Eu me coloco, Agostinho Leurato, vereador, naquele bairro, aonde eu pedi muitas e muitas vezes de mais rua, onde o senhor mencionou aqui, que está intransitável aquele bairro. Os dias que está molhado, vamos colocar as caçambas, as máquinas lá, para recuperar alguma daquelas ruas lá, porque é feio deixar um bairro de lado. Lá naquele bairro, não vou mencionar, mas eu acredito que passa de ano, 2 anos, que uma máquina, uma patrola não transita naquelas ruas para recuperar. Aonde é tão fácil, um pouco de resíduo de asfalto, vamos aí na empresa vizinha, na empresa CETEP, que está aqui bem perto, e vamos negociar poucas cargas de resíduo, e vamos resolver. E mencionando também, vamos descer para o bairro Bitu, aonde que tem ruas que também estão péssimas. É tão fácil de resolver. Nós dentro da cidade aqui, poucos dias se resolve. Os dias que está úmido, que não dá para trabalhar no nosso interior do município, vamos resolver o problema da cidade, dos bairros, das ruas que estão tanto precisa. Fica aqui o meu relato, vereador. Coloco todas as tuas colocações aqui nesta casa, que o senhor menciona que vai ser feito asfalto, vai ser isso, feito aquilo. Mas então vamos pôr em ação, vamos apanhar para resolver esses problemas. Também gostaria aqui nesta casa fazer um convite aos demais vereadores, às pessoas que estão acessando através dos meios de comunicação, para o dia 21 de julho, grandiosa festa na comunidade de Lajeado Casagrande. Meu muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Vanderlei. Quero cumprimentar o senhor presidente, vereador Wilson, os demais colegas vereadores. Cumprimentar também nosso agricultor, o Antonioli, que faz presentes hoje, junto com o vereador Maico, veio acompanhar ele. Eu quero aqui me pronunciar hoje, não um tema referente ao nosso município. Na última semana tivemos uma grande discussão nos últimos meses, a aprovação de uma reforma previdenciária. No meu entender, eu acho que era necessário fazer uma reforma da Previdência nesse Brasil. Eu não tenho dúvida quanto à necessidade das reformas, como era necessária uma reforma trabalhista, como é necessária uma reforma tributária. Eu acho que conforme as coisas avançam, as necessidades das reformas, elas terão que ser feitas e obrigatoriamente elas terão que ser adequadas às novas regras que a sociedade exige que seja o formato. Mas nós vimos uma disputa muito grande de classes e uma disputa muito grande política também na reforma. E no meu entender, eu não quero aqui dizer que eu estou certo ou estou errado, mas como uma liderança política do nosso município, eu acho que eu tenho que ter uma posição. O grande mal que essa reforma vai fazer as pessoas trabalhadoras, empregados, o CLTista brasileiro vão ter com essa reforma. Eu sempre fui uma pessoa que defendi e continuo defendendo os privilégios que algumas categorias têm em relação à classe trabalhadora. E não quero aqui fazer demagogia com o que eu estou dizendo. Inclusive, a classe dos servidores públicos, a qual eu pertenço, foi mantido os privilégios que nós temos em relação à classe trabalhadora. Eu sou muito contra a que seja mudado o jogo quando você está no jogo. Agora você tem que prever. Quem começa a jogar, você pode se mudar. Ou então que tenha uma regra de transição justa. Então, mais uma vez eu quero dizer que a grande classe penalizada são os trabalhadores que hoje têm 40 anos, tem 25 anos muitas vezes, uma pessoa com 40 anos já tem 20, 25, 18, de 15 a 25 anos de contribuição.
Essa classe é a classe mais penalizada na reforma, porque vai ter que, primeiro, além de ter, quem sabe trabalhando mais 5, 6, 7, 8, 10 anos iria se aposentar, vai ter que trabalhar no mínimo mais 20 anos para se aposentar. E o pior de tudo isso ainda, quando chegar lá na hora de se aposentar, muitas vezes uma pessoa que ganha 2, 3, 4 mil reais por mês, vai se aposentar com 60, 70 ou no máximo 80% do salário. Então eu acho que o mal que esse governo fez a quem elegeu, e aqui eu quero citar uma classe que apoiou o governo Bolsonaro, eu diria quase 100% dessa classe apoiou, a classe dos motoristas, que se aposentavam com 30 anos na atividade insalubre, perderam todo esse direito. Tem muita gente que tem 35, 40 anos de idade, ia trabalhar mais 10 para se aposentar, agora vai ter que trabalhar mais 20, 25 anos. Um servente de pedreiro, como é que o cara vai trabalhar até os 65 anos de idade? Eu faço uma pergunta, o cara vai estar lá no alto de uma construção, ele nem mais tem visão. Eu tenho 50 e poucos anos, eu já tenho dificuldade de visão, tenho dificuldade de dirigir à noite. E essas pessoas são acometidas do mesmo problema que eu, não tem problema nenhum. Então aqui eu quero deixar a minha posição quanto a essa situação, e digo mais, tem muita gente que está dizendo que tinha que acontecer a reforma. Eu também digo, tinha que acontecer a reforma, não nos moldes que aconteceu. E outra, tem muita gente que não sabe o que foi aprovado na reforma. As pessoas não leem aquelas regulamentações. A idade é 55 anos para aquele, é 60 para aquele outro e 65 para aquela outra categoria. Tranquilo, até se fosse o seguinte, se o governo dissesse assim para mim, trabalhe até os 60 anos, ótimo, mas lá quando você for se aposentar, se você contribuiu 40 anos com um salário, você vai continuar ganhando aquele salário, e isso não vai acontecer. Então, o dia que as pessoas for lá no INSS pedir aposentadoria, quando passava essas novas regras, eles vão sentir o drama que é, pô, eu estou ganhando 2 mil, 2 mil e meio, agora vou me aposentar com R$1.000, com salário mínimo. Aí como é que ele vai continuar vivendo? Porque quando ele for se aposentar com 65 anos, me desculpem, ele não tem mais condições de trabalhar. Ele até trabalha, não vamos aqui dizer que não trabalha. Até esses dias eu coloquei isso, fiz um comentário no Facebook que me respondeu, o meu pai tem 70 anos e continua trabalhando na roça. Eu quero dizer que o meu pai tem 86 e continua trabalhando, mas muito pouco, com as condições de uma pessoa de 86. Ele não tem mais condições de levantar às 4 horas da manhã, ir lá tirar leite, terminar de tirar leite, ir lá plantar pasto, voltar de plantar o pasto, tirar o leite de novo e dormir 9, 10 horas da noite, como nossos agricultores fazem. Ou é mentira o que eu estou falando aqui, Maico? Essa é a vida de um trabalhador. E esse governo que estamos aí, que dizia que ia ajudar, que ia ser favorável ao trabalhador, que isso e aquilo, é um governo que está matando a classe trabalhadora desse país. Essa que é a realidade. Trabalhando única e exclusivamente para que o cara morra trabalhando. Porque o cara tem duas alternativas. Ele só vai se aposentar com 60. Quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar com 40, 50, 60% do que ele está ganhando. E para piorar a situação, quando eu falo aqui, eu tive a oportunidade e estou lendo até agora, porque é muito grande, a gente não consegue, e até que tu entenda, você muitas vezes tem que buscar algumas coisas, e estudei bastante, porque eu também me incluo nessas pessoas que vão me aposentar. Eu lutei, nós lutamos por isso, para manter nossos direitos também um pouco. Para vocês terem uma ideia, se o pai e uma mãe tem uma criança ou um filho deficiente, se por uma aventura morrer o pai e a mãe, que vão morrer, com certeza vão morrer, e essa criança ou esse adulto, não sei como é que ele vai estar o dia que o pai e a mãe dele morrer, essa criança não mais, hoje, aquela criança receberia a pensão referente àquilo que o pai ou a mãe recebia. Hoje não mais vai receber
aquela pensão. Vocês vejam a crueldade que é feita por esse deputado. E todos votaram a favor disso, quase. Todos votaram. Então é quando eu falo que é lá nas entrelinhas que está as barbaridades dessa reforma e que a população só vai saber o dia que for lá para ver como é que é a sua situação, é que o cara vai ficar muito bravo com esse governo. Então, só quero aqui colocar a minha posição. Primeiro, sou favorável à reforma. Sou favorável desde que cortasse. Por que é que um juiz, por exemplo, tem que se aposentar com 40 mil? Então, todo mundo tem que se aposentar com o teto do INSS. Pronto, é simples. Não precisava ficar escrevendo um livro para fazer a reforma da Previdência. O governo vai pagar o benefício de R$ 5.890 e está acabado. Para todo mundo. Quem quiser ter uma previdência privada, quem quiser ter uma previdência maior que esse valor, busque na iniciativa privada. Ou em qualquer outro lugar. Pague por isso. Simples assim eu acho que tinha que ser a questão do valor. A idade, eu entendo, 60 anos é uma boa idade para a gente se aposentar. Não estou aqui criticando. Mas, por exemplo, o vereador Antônio vai ter que trabalhar 16 anos a mais do que iria trabalhar para se aposentar. Então, que tivesse um meio tempo, o vereador Leonir provavelmente esteja nessa mesma situação. É a classe que tem hoje 40 anos, 45 anos, é a classe mais atingida por essa reforma, que não está perto da aposentadoria. Então, o cara tem que trabalhar mais 5 anos, vamos fazer uma cláusula vai trabalhar o dobro? Então, em vez de trabalhar 25, se falta 5, trabalhar o 10. A transição, pagar 100% do que falta. Seria justa. Quando eu falo aqui, é que o Leonir, o Antônio e a grande maioria dos trabalhadores já estavam dentro de um jogo. Agora mudou para eles. Simplesmente mudou. E não tiveram direito a opção nenhuma. Essa que é a questão. Então, quero aqui externar o meu repúdio a quem votou favorável do jeito que está a reforma. Porque só pensaram em economizar o dinheiro, esse tal de 1 trilhão que eles fazem aí em 10 anos. Tinha inúmeras formas de economizar esse 1 trilhão, mas escolheram, a única forma escolhida para economizar foi penalizar o trabalhador com menores aposentadorias, menores benefícios e mais tempo de trabalhar. Eu diria assim, vereador Leonir, que o cara para se aposentar com 100%, ele só vai conseguir fazer isso com 70 anos de idade. Aí quase já não precisa mais aposentar ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda uns minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Quero, nesta segunda fala, falar sobre um projeto que a gente estava estudando, para que a gente iria apresentar aqui sobre a isenção da religação de água e de energia elétrica dos nossos contribuintes. Juntamente com a nossa assessoria jurídica, a gente buscou informações e tem alguns estados que têm essa lei estadual. Infelizmente, o nosso estado ainda não tem. E está tramitando no Senado Federal um projeto de lei número 669 de 2019, que altera a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 95, para vedar a cobrança de taxas de religação de serviços públicos, da autoria do senador Everton, do PDT de Manaus. Então, como os serviços aqui no nosso município da água, da Casan e da energia elétrica estadual, nós ainda temos que aguardar, então, o Senado Federal aprovar esse projeto, ou que o Estado de Santa Catarina, ele então tenha aprovado esse projeto para que nós conseguimos ter, então, fazer esse projeto para que aqui no nosso município também tenhamos. Se nós tivéssemos, por exemplo, os serviços da água fosse municipal, então nós poderíamos ter feito o projeto via Câmara de Vereadores, só que como a Casan é estadual, então a gente vai ter que aguardar. A gente estava vendo nos Facebook, aí, nas algumas publicações, que teve alguns municípios que essa lei foi vigorada, mas justamente porque nesses municípios já tem a lei estadual, então por isso que eles conseguiram. E infelizmente em Santa Catarina ainda nós não temos essa lei que nos ampara. Então não adianta fazer o projeto se fica ilegal, né? Então vamos aguardar aí que seja aprovado no Senado em algumas
comissões já foram aprovadas, inclusive com algumas emendas, então vamos ficar de olho para que quando for aprovado lá a gente institui aqui. Muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Renato e devolvo a presidência. Boa tarde ao presidente, boa tarde aos vereadores. Primeiramente eu vou agradecer aos vereadores que votaram favorável à emenda, que aí nós começamos a definir os projetos. Tem que vir certo, ou senão vai voltar tudo. Ou votamos contra ou fazemos uma emenda. Cada vereador pode fazer as suas emendas. Também dizer para o meu amigo Valmor, não vou só criticar, vou dar uma solução também, Valmor. Eu não sei se eles, eu digo que eles estão meio perdidos ali dentro da prefeitura. Tem um lote lá no Alto Irani, que a Adelaide comprou, e esse lote está lá abandonado. É da prefeitura, a prefeitura pagou e está lá. Por que eu não coloco um parquinho lá? Bem perto da população, toda a população pode ir lá, e eles ficam procurando solução porque não querem comprar o parque. Se comprar, tem lugar para colocar. Eles que não vêm me dizer que não tem, porque tem lá o lote pago, e já é só colocar o parque lá, está lá o lote. Também dizer para o Valmor que daí quando eu digo que vocês vêm aqui e mentem, daí o prefeito fica criticando na bodega lá ainda que eu disse que eles mentem. Eles não mentem, pouco. Vocês também vieram aqui e mentiram. Disseram que o dinheiro estava na conta dessa rua, Elírio de Gregório. Agora a Caixa Econômica vai ter que liberar ainda, nem sabe se vai liberar. Dali 2, 3 meses já ia começar o asfalto lá, está onde agora? Não tem nem dinheiro para fazer a rua. Nem sabe se a Caixa Econômica vai liberar. Então, uma coisa assim que vocês veem aqui, depois quando eu digo que vocês veem aqui, mentem, fico bravo que não mentem, mas mentem. Está comprovado que vocês mentiram de novo. Também, vem aqui e diz que agora vão consertar a patrola. Mas faz 1 ano e meio que eles consertaram a patrola, mas não saiu do lugar. Os 100 mil, vou continuar dizendo, os 100 mil foi embora daqui. Quando foi para terceirizar aquelas estradas, nos cuidaram com o Bob falou. Pega 800 e poucos mil, compra uma patrola nova e um rolo e uma reta, dê a entrada e vai pagando por mês. Nós estávamos aí com as máquinas. Hoje não tem máquina para trabalhar para os agricultores, não tem nada, mas o dinheiro foi embora. Daí está ali ainda, além de apanhar o dinheiro fora, está um processo ali para cima deles. E daí não querem que o cara critique aqui, né? Não sabe administrar. O Vanderlei falou agora mesmo, é que nem os deputados que nós votamos, e aquele, graças a bom Deus que eu não votei para ser Bolsonaro, né? E ele disse que ia liberar as armas, liberou as armas para matar os que têm de 15 a 40 anos. Vai matar tudo, porque até chegar a época de se aposentar. Então ele não disse que ia liberar as armas, postou, ele ia liberar a arma lá no Congresso e o Congresso ia matar o pessoal, e matou mesmo, tá aí. Ninguém mais compra uma arma, né, porque foi derrubado. E está certo a mim. Eu votei para ele, se ele correr, voto de novo. Até quando ele estiver vivo, eu estou votando para ele. Tem que votar contra mesmo. E dizer que tem bastante rua, gente, que está em maus condições. Mas eu nem ia falar hoje aqui na sessão, só falei porque o Valmor levantou esse problema aí. Tem solução, é que a prefeitura não quer fazer. É sempre, que nem o parquinho lá, gente, meu Deus, é o teu lote lá, Vanderlei. Você se lembra do tempo da Adelaide, foi comprado, está lá o lote, abandonado. Foi feita reunião com o povo para fazer uma casa mortuária ou uma creche lá. Até hoje não iniciaram nada, está lá o lote. Então, já que não dá para fazer nada, pega e põe um parquinho lá para o povo, uma academia lá para o pessoal. Porque está lá abandonado mesmo. Também tem aquele terreno ali da Caroveira ali, Eles prometeram casas de Coab, daí não tem onde fazer. Aquele terreno lá está lá abandonado também. Pegue e inicie uma Coab lá. Faça uma Coab lá naquele terreno, porque ninguém, não dão para ninguém e não fazem nada. E tem bastante gente precisando de casa para morar, que estão fazendo casa em todos os lugares clandestinos. Então pegue e faça uma Coab lá. O pessoal vai morar lá. Porque o terreno está lá, todo mundo vai lá e pede, eles não dão. Documentação tudo em dia, não adianta dizer para mim que não está. Seria isso, meu boa tarde a todos.
Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para dia 5 de agosto de 2019, segunda-feira, às 17 horas. E convoco os nobres colegas vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se em 5 minutos para deliberar sobre a discussão e votação única do projeto com a emenda aprovada do projeto número 2, 2019, do Executivo, que altera a Lei de Cargos e Salário dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal, LC 31/2007. Até breve.